Jai Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre, e hoje vamos fazer uma leitura do Srimad Bhagavatam, capítulo 3, canto 3, capítulo 14, e os versos serão 29 e 30. Madhava Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jai Gopi Jana Vallabha Jayogi Varadari Yashoda Nandana Brahmachana Ranjana Yashoda Nandana Brahmachana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Sri Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Brahmadyo yat krita setu pala yat karanam vishwamidam chamaya agyakari yasya pisachacharya aho vibhumam nascharitam vidambanam. Brahma Adyaha, semideuses como Brahma, Yat, cujas, Krita, atividades, Setu, ritos religiosos, Palaha, observadores, Yat, aquele que é, Karanam,
a origem de Vishwam, universo, Idam, este, Cha também, Maya, energia material, Agyakari, executor de ordens, Yasya, cuja, Pishacha, diabólica, Charya, atividade, Aho, ó meu Senhor, Vibhumanaha, do grande, Charitam, caráter, Vidambanan, mera imitação. Tradução: semideuses como Brahma também seguem os ritos religiosos por ele observados. Ele é o controlador da energia material, que provoca a criação do mundo material. Ele é grandioso e, por isso, suas características diabólicas não passam de mera imitação. O Sr. Shiva é o esposo de Durga, a controladora da energia material. Durga é a personificação da energia material. E o Sr. Shiva, sendo esposo dela, é o controlador da energia material. Ele também é a encarnação do modo da ignorância e uma das 3 deidades que representam o Senhor Supremo. Como seu representante, o Sr. Shiva é idêntico à Suprema Personalidade de Deus. Ele é grandiosíssimo e sua renúncia a todo gozo material é um exemplo ideal de como devemos ser materialmente desapegados. Devemos, portanto, seguir seus passos e sermos desapegados da matéria e não imitar seus atos incomuns como de beber veneno. Verso 30. Maitreya uvacha saivam samvidite bhartra manmaton matiendriya jagrahava sho brahmarsher vishalivagatrapa. Maitreya uvacha, Maitreya disse, sa ela evam, assim, samdite, apesar de ser informada, Bratra, por seu esposo, Manmata, por Cupido, Unmatita, sendo impelida, Indriya, sentidos, Jagraha, agarrou-se a, Vishaha, roupa, Brahmarishe, do grande Brahmana, sábio, Vrishad, prostituta pública, Iva, como, Gatatra, pá, ser vergonha, sem vergonha. Maitreya disse, Diti, foi assim informada por seu esposo, contudo Cupido impeliu-a a buscar satisfação sexual. Ela agarrou-se à roupa do grande Brahmana sábio, tal qual uma desavergonhada prostituta pública. Significado: a diferença entre uma esposa casada e uma prostituta pública é que uma é restrita em sua vida sexual pelas regras e regulações das escrituras, ao passo que a outra é irrestrita na vida sexual e é conduzida exclusivamente pelo forte impulso sexual. Embora muito iluminado, Kashyapa, o grande sábio, tornou-se vítima de sua esposa prostituta. Esta é a impetuosa força da energia material. Impetuosa força da energia material. Omagyana timirandasya gyananjana chalakaya chakshur militam adhyena tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a shoti do conhecimento. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tirumani Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta. Então aqui está dito nesse verso que Shiva é tão exaltado que mesmo semideuses como Brahma, que é o ser original desse universo, né? Ele é uma das grandes autoridades nesse universo, mas mesmo Brahma segue o exemplo de Shiva, porque Shiva ele personifica a renúncia, já Brahma ele personifica o Rajas, o modo da paixão. Então ele é o controlador da energia material. Então Shiva ele é esposo de Durga, e Durga é a personificação da energia material. Mas é interessante
que ele também, Shiva é uma personalidade muito complexa, ele tem muitas funções, a sua presença aqui no universo material, e uma delas é que ele é um Yuga Avatar. Como o Yuga Avatar, Yuga Avatar não, Guna Avatar, como dos 3 semideuses primordiais, Brahma, Vishnu, Shiva, é o responsável pelo falso ego, pelo modo da ignorância. Porque esses 3 semideuses primordiais, que chamamos de Trimurti, cada um tem uma função específica, complementar. Na verdade, os 3 regem aspectos do tempo, que o tempo é movimento, tempo é transformação. Então, Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para que haja a renovação. Então existe esse movimento universal, os 3 modos da natureza. Por isso que Shiva é Mahakala, né? Ele é o senhor do tempo. O tempo que tudo devora, como Krishna descreve, né? Shiva é responsável por isso. E quando se diz que Shiva é o destruidor, deve-se entender que para que algo seja criado, algo tem que ser destruído. Tal é a lei da dualidade, né, das transformações, da impermanência nesse mundo material. Porque, na verdade, as formas, em potencial, elas são permanentes. Sempre vai existir a possibilidade da existência de forma humana, forma animal, forma vegetal, todas as formas que existem no universo. Porém, a matéria empregada para essa função, ela é, digamos, o substrato para todas essas formas. Não existe uma forma que se manifeste nesse mundo sem que esteja representada ou imbuída na matéria, amalgamada na matéria. Aristóteles chamava isso de sínulo. Sínulo é a combinação da forma com a matéria, e são inseparáveis. Então, a matéria que hoje pertence às criaturas presentes já pertenceu a milhares de outras formas, seja formas orgânicas, formas inorgânicas. É a mesma matéria que é utilizada pelas entidades vivas. Então, Shiva ele tem essa função. Agora, como Shiva ele tem a função de representar o modo da ignorância, ele também é o líder dos Bhutas. Né? Os Bhutas são os fantasmas e todas as criaturas que estão no modo da ignorância. A sua indumentária, a maneira como ele se apresenta é como se fosse ele representa a renúncia, como se fosse um aborígene, né? Vestido com pele de tigre, corpo untado com cinzas de crematório, o seu tridente, o aspecto dele, né? Então, por isso é que ele é grandioso, e por isso suas características diabólicas não passam de mera imitação. Embora ele seja líder de toda essa falange, né? Que em outras literaturas, como na Bíblia, isso é chamado de... A falange é a legião, né? A palavra Gana, de Ganapati, Gana quer dizer legião, que é a falange das entidades vivas no modo da ignorância. Então, embora ele esteja envolvido com isso, ele não tem nada de diabólico, ele é transcendental. É como, por exemplo, o administrador de um presídio, embora ele trabalhe lá, esteja se relacionando com todos no presídio, ele não pode ser confundido com um presidiário, ele está lá para administrar, alguém tem que administrar. Então o significado desse verso é que Shiva não deve ser visto como um ser diabólico. Aliás, quem se confundiu com isso foi Daksha, né? Na cerimônia de Swayamvara, quando Daksha quis oferecer sua filha Sati em casamento, teve ali a presença dos príncipes mais proeminentes,
vestindo trajes opulentos, aquela beleza dos príncipes, seus talentos e qualidades, né, que impressionariam qualquer princesa mundana. Mas ali estava presente Shiva. Claro que Shiva não tinha a intenção de participar de um Swayamvara por motivos mundanos. Na verdade, pelos desígnios divinos, pela sua missão, ele tinha que se casar com Sati, porque Sati, que se manifesta às vezes como Parvati, como Durga, como Uma, é a sua Shakti, né, a sua energia. Então, esse aí era o passatempo. Só que, quando a princesa Sati foi escolher, um dos príncipes que estavam ali presentes, porque um aspecto cerimonial, o que conclui é quando a princesa coloca a guirlanda no príncipe escolhido. Então, isso determina que a cerimônia toda já está consumada, o príncipe foi eleito, né, a ser esposo da princesa. Então, Daksha ficou muito impressionado porque justamente a princesa Sati, com uma beleza indizível, né, indescritível, escolheu justamente Shiva, que tinha aquela aparência de uma seta, de um aborígene. E aí todos conhecem o passatempo, né? Ele foi ofensivo para com Shiva. Então esse verso ele está justamente advertindo, né, que temos que entender a grandiosidade de Shiva, essa personalidade, quem é Shiva. Também Shiva é visto como o maior dos Vaishnavas, porque ele é o fundador da Rudra Sampradaya, é uma das 4 Sampradayas Vaishnavas, a Vishnu Swami Sampradaya. Ele também é um Guna Avatara, não é Guna Avatara, sim. E ele também é o Yogeshwara, é o Senhor do Yoga. Por isso que, como ele é o esposo de Durga, e Durga é uma expansão da deusa da fortuna, então ela é a proprietária de tudo, de toda a opulência que existe nesse mundo. Então ele é esposo de Durga, e ele também é quem administra o falso ego. E o falso ego, para quem vence o falso ego, quem consegue transcender o falso ego, ele conquista o Brahma Jyoti. Por isso que tanto existem adoradores ambiciosos de Shiva, que buscam opulência material, como também aqueles que buscam o Brahman. Aqueles que buscam também poderes místicos. Então, Shiva é uma personalidade assim, muito visada. Na verdade, a forma original de Shiva é Sada Shiva, que está transcendente, como Narayana está transcendente. Mas quando Shiva, inclusive a diferença de Vishnu e Shiva, é que Shiva é como o exemplo do leite e do iogurte. Prabhupada dava esse exemplo bastante eloquente, que quando o leite ele entra em contato com lactobacilos, ele se transforma em iogurte, mas não deixa de ser leite também. Então, quando Shiva interage com a energia material, Vishnu se transforma em Shiva. Mas temos que ver ontologicamente quem é Shiva. Então, esses adoradores de Shiva buscam opulências, buscam a liberação, buscam poderes místicos. Tem um passatempo de um adorador de Shiva, por exemplo, e são personalidades demoníacas, às vezes com muita ambição. E Shiva às vezes se vê em apuros, né, dentro dessas lilas. E existia um adorador de Shiva que era uma personalidade muito ambiciosa, muito demoníaca, e ele queria poder. E ele almejava o poder de transformar em cinzas todos aqueles a quem ele tocasse. E ele começou a praticar austeridades muito rigorosas, né? Oferecendo um dedo, um braço. Quando ele ia oferecer sua própria cabeça, Shiva
interveio e disse, não, eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou, como você foi muito determinado, né, eu vou lhe dar a bênção que você deseja. E ele então revelou que a bênção que ele desejava era esse poder de Shiva, de transformar em cinzas, né, quem ele tocasse. Aí Shiva teve que outorgar essa bênção, porque existe uma lei no universo, né, de que na verdade, o resultado das atividades, ele pode ser alcançado, atividades ritualísticas, austeridades, todo esse tipo de atividades que no mundo material, de uma certa forma, transcendem os prazeres materiais, transcendem as limitações passionais desse mundo, né? E existem certos exercícios iógicos, certas práticas que dão poder. Tanto uma pessoa que visa o bem como uma pessoa que visa o mal, ele tem acesso a isso. É que nem uma pessoa que atinge a riqueza, ele pode usar. Immanuel Kant, ele ensinava no livro Fundamentos da Metafísica dos Costumes, essa máxima de que nada no universo é bom ou é mal. Tudo pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Ele dá o exemplo de uma faca pode ser muito útil para você preparar o alimento e para outras funções, e também ele pode ser a arma de um assassino. Tá? Então, o bem e o mal é a maneira como você usa tal objeto, ou como você faz uso de um talento, ou qualquer coisa nesse universo. E assim, Shiva, Brahma, é o caso de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu praticou yoga e foi mais austero do que muitos yogis. E Brahma teve que dar poder para ele porque ele mereceu. Foi um mérito. Agora, como ele iria usar para o bem ou para o mal, isso dependeria do livre-arbítrio de Hiranyakashipu. Então, nesse caso, esse ambicioso adorador de Shiva recebeu a bênção de Shiva. E logo que ele recebeu a bênção de Shiva, tal era a sua ambição, que ele correu atrás de Shiva para tocar em Shiva e transformar Shiva em cinzas, para que ele mesmo fosse uma personalidade proeminente e poderosa nesse universo. E segundo a Lila, o passatempo, Shiva teve que correr. E aí ele pediu ajuda para Indra, para Brahma, pediu ajuda para... E todos diziam, não, só Vishnu pode te ajudar nisso. Não podemos neutralizar esse poder que você outorgou, essa personalidade demoníaca. Então, ele recorreu a Vishnu, e Vishnu então prometeu que ia salvá-lo, né, dessa situação. E o que aconteceu é que Vishnu se transformou num Brahmana, um Brahmana renunciante, e então apareceu esse Asura e perguntou, você viu Shiva por aí? Ele disse, eu vi sim. Por que você está procurando Shiva? Ele me deu o poder de transformar quem eu tocasse em cinzas, e também, então eu tenho o direito também de tocar Shiva. Aí o Brahma começou a desdenhar, o Brahmana, e rir, diz, você acreditou em Shiva? Ele não tem como dar esse poder para outros. Na verdade, você não recebeu esse poder, você pensa que recebeu esse poder. E você pode, inclusive, testar em mim. Shiva te enganou. E como o Brahmana era o próprio Vishnu, esse poder não tinha efeito sobre Vishnu. Então ele tocou no Brahmana e não aconteceu nada. E aí então ele disse, eu fui enganado por Shiva. Aí ele tocou nele mesmo e se transformou em cinzas. O feitiço se volta contra o feiticeiro. Então é interessante, assim como os adoradores de Shiva, né, eles, quando vão buscar poder, esse poder, quando é usado para o mal, se volta contra eles mesmos. Tem outra história interessante, que
um adorador de Shiva também, ele queria uma pedra que transformasse tudo em ouro. Então ele adorou Shiva e quando ele recebeu os méritos da adoração, Shiva se manifestou e disse: o que você deseja está numa caverna a uma distância daqui, as margens do Rio Ganges. Ali tem um sadhu, né? Alguns dizem que era o próprio Sanatana Goswami, que tem essa pedra filosofal. E diga que eu enviei você e ele pode dar essa pedra para você. Aí ele ficou assim, jubiloso, né? Porque o resultado das suas atividades, da sua austeridade tinha dado bons resultados, né? Então ele estava tremendo de êxtase e foi correndo até, prestou reverência a Shiva, agradeceu e foi correndo até a caverna. Lá encontrou então esse sadhu meditando. Aí prestou reverências e revelou que Shiva o havia enviado ali com o propósito de que ele lhe desse a pedra filosofal. Aí o sadhu que estava cantando Hare Krishna olhou para o lado e disse: a pedra está ali. E ele olhou e viu que a pedra estava ali num canto da caverna. E ele achou tudo aquilo muito estranho, porque o sadhu podia ser muito rico, muito opulento, mas estava ali numa condição de pobreza, de renúncia. E algo que estranhou ele foi o fato de a pedra estar ali jogada no canto da caverna, empoeirada. Aí ele pegou a pedra, prestou reverências, né? E quando ele estava se afastando, alguma coisa ficou confusa. Por que essa pedra é tão valiosa? Eu tive que praticar tanta austeridade para conseguir isso. E ele tinha ali no canto da caverna. Aí ele conjecturou: se ele despreza essa pedra, é porque ele tem algo superior. Aí ele voltou para perguntar: por que essa pedra é tão valiosa e você a tem ali, desprezou-a? Aí ele disse: porque tem algo mais opulento, mais valioso do que essa pedra. Aí ele disse, a sua ambição, né, veio: mas então o que é? Ele parecia que não estava contente aí com tudo que ele já tinha recebido. O que é mais valioso? O que pode ser mais valioso? Posso transformar tudo em ouro, ser a pessoa mais rica desse planeta. Aí ele disse, insistiu para que ele revelasse. Aí o sadhu deu uma condição de que eu posso revelar para você o que é mais valioso que essa pedra, mas você terá que jogar ela no Rio Ganges. Aí ele ficou num impasse, né? Ele disse que se eu jogasse a pedra e ele não tiver algo mais valioso, eu perdi todo. Mas aí ele deu um voto de confiança. Ele teve fé nas palavras do sadhu. Isso é muito significativo, simbolicamente. E aí quando ele jogou a pedra no Ganges, voltou, o sadhu se aproximou do ouvido esquerdo e cantou o mantra Hare Krishna. Aí ele ficou, o Asura, um ambicioso, ficou um pouco decepcionado. Mas esse é um mantra, né? Eu não estava procurando um mantra. Aí então o sadhu explicou que por mais riqueza que ele conseguisse nesse mundo, além de ele ter muitos transtornos, com ladrões ambiciosos, e se perder do objetivo último da vida, que é a liberação, ele iria ter que deixar isso no momento da morte, e que os benefícios que ele obtivesse através do cantar do mantra Hare Krishna seriam benefícios eternos, que lhe daria a verdadeira riqueza, que é a riqueza de Vaikuntha, a riqueza da liberação para Vrindavana. E devido à Shakti do sábio, né, que alguns apresentam como Sanatana Goswami, é um Vaishnava, evidentemente, devido à potência ele pôde ter um insight e se iluminou e se tornou um discípulo, e o resto da vida ele cantou o mantra Hare Krishna. Então, indiretamente, Shiva induziu ele à liberação definitiva, né? A liberação de um Vaishnava, que um Vaishnava obtém. Então, Shiva é uma personalidade muito interessante. Agora vamos ao outro verso,
Maitreya disse: Diti foi assim informada por seu esposo, contudo Cupido impeliu-a a buscar satisfação sexual. Ela agarrou-se à roupa do grande Brahmana sábio, tal qual uma desavergonhada prostituta pública. Então, contextualizando esse incidente, Kashyapa estava no momento do Shiva Muhurta, do Sandhya, da tarde para a noite. E ele estava praticando a cerimônia de fogo, Agnihotra. Nós, Vaishnavas, temos o mantra Gayatri, que é cantado durante... O que é um Sandhya? O Sandhya é um momento de transição entre a noite e o dia, entre a manhã e a tarde, entre a tarde e a noite. E a meia-noite também é considerado um Sandhya. Então, esse Sandhya, ele é um momento de transição, um momento perigoso, um momento de indefinição. Então, é o melhor momento para se cantar o mantra Gayatri, que é um mantra de proteção. E é interessante que esse momento, para quem observou, é um momento assim, de transitório e muito rápido. Você não tem como dizer que é noite e nem que é amanhã, ou você não tem mais a noite e o dia. No caso da tarde para a noite, no caso da manhã, da noite para amanhã. Esse momento é um momento até que as cores, parece que a natureza está em branco e preto. Exatamente assim como se batesse uma foto e descolorisse ela, fica branco e preto. É um momento, até e o Shiva Muhurta é um momento assim, em que Shiva percorre o universo com a sua falange de bhutas, de fantasmas. Então aqui nós vemos que nesse momento que ele estava praticando essa cerimônia, que aqui nós vemos que em outras eras, sempre existiu o mantra Hare Krishna, mas em outras eras parece que os brahmanas faziam essa cerimônia de fogo 3 vezes ao dia, tinha toda essa ritualística. E ele estava absorto, fazendo a sua cerimônia, um momento sagrado. E Diti teve um ímpeto luxurioso, incontrolável. Então ela se aproximou de Kashyapa Muni, um grande sábio, o nome do seu esposo era Kashyapa. Se aproximou, mas ele advertiu, não, esse não é um momento para praticar sexo, né? Mas ela insistiu e puxou as roupas dele até que ele cedeu. Embora ele tenha advertido, ele cedeu. Aí aconteceu o sexo nesse momento inapropriado. E aqui Prabhupada, como o Bhagavatam sempre é pesado, embora muito iluminado, Kashyapa, o grande sábio, tornou-se vítima de sua esposa prostituta. A palavra prostituta aqui é pesado, né? Porque na verdade ela é esposa de Kashyapa. E no contexto do mundo atual, dentro do relativismo pós-moderno, isso é só porque a esposa desejou fazer sexo. Uma que ninguém está praticando a cerimônia de fogo, mas poderia estar praticando a japa ou outra prática sagrada. E a prostituta que se é contextualizando é no sentido de que ela deveria, porque o Prabhupada explica que a diferença de uma esposa e uma prostituta é que a prostituta não tem nenhum critério, nenhuma regulação, ela é impelida pela luxúria, comercializa seu corpo, mas uma esposa não, uma esposa ela tem uma função sagrada em relação ao sexo, de procriar, também de amenizar a luxúria de seu esposo. O casamento ele tem essa função, porque quando um homem e uma mulher se casam, eles já estão renunciando, um casamento fidedigno, toda a possibilidade de promiscuidade sexual. O homem renuncia todas as mulheres e a mulher renuncia todas as possibilidades de ter relações com outros homens. Isso é a fidelidade do casamento. Isso é um grande passo, o casamento, para controlar o sexo.
E nesse contexto védico, as coisas eram muito mais rigorosas. Então, foi um momento inapropriado. Agora, como todo passatempo, né, ele tem um aspecto que é histórico. Todo passatempo tem um aspecto histórico, tem um aspecto simbólico e tem um aspecto mais metafísico, mais transcendental. Então, nós temos que entender que Diti era uma semideusa, na verdade. Ela não era uma mulher mundana, com desejos descontrolados, muito menos uma prostituta. Porém, Hiranyaksha e Hiranyakashipu tinham que nascer nesse mundo. Eles tinham que nascer nesse mundo. E isso é através do intercurso sexual de um casal. Então, tem um efeito didático aqui, um efeito pedagógico, de que quando o sexo é feito de maneira inapropriada, principalmente nesse momento que é o Shiva Muhurta, um dos fantasmas da falange de Shiva, né, que estão nesse momento, ele pode incorporar-se ou ser gerado como filho nesse momento. Então, não é auspicioso o sexo nesse momento. Dentro da cultura Vaishnava tem o Garbhadana Samskara, o sexo é feito de forma sagrada, e esse sexo foi feito de forma impetuosa. Então, como eu estava dizendo, houve uma condição pecaminosa, digamos, né, em que propiciou o nascimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. E é interessante que isso é exemplar. Na verdade, Diti estava representando um papel aqui. Ela estava dando condições para que isso acontecesse. Aqui é dito que ela foi... Cupido impeliu-a a buscar satisfação sexual. Cupido, como semideus da luxúria, né, o Eros, segundo o próprio Cupido é uma divindade. A palavra Cupido é de origem grega, se não me engano, porque nós é Kamadeva. Então ele cumpriu a sua missão de influenciar Diti a ter luxúria naquela hora. E daí nasceu, então, disso Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Depois disso que aconteceu, então, Kashyapa orou, pediu perdão. Nós vamos ver nos versos a Shiva, Diti se arrependeu também, mas pediu para que Shiva protegesse o seu embrião, porque ela não sabia ainda que seriam filhos demoníacos nesse momento. Então, ao mesmo tempo, Kardama Muni, que se não me engano é irmão de Kashyapa, também estava porque Kashyapa e Kardama Muni eram príncipes ou progenitores, eles foram praticar austeridade na floresta, que era prática na época, praticar austeridades até atingir a realização espiritual, alguma forma de liberação. E Kardama Muni precisava uma esposa, precisava se casar. E Narada Muni, sabendo disso, então, sabia que tinha uma princesa chamada Devahuti, foi até os pais de Devahuti, orientando-os de que existia um esposo adequado, que seria Kardama Muni. Os pais consentiram, então Narada Muni levou a princesa até Kardama Muni. Imagina, a princesa saiu do palácio e se encontrou com um anacoreta, né, um renunciante, e ela com as suas roupas régias, né, e ela sabia que tinha que primeiro servir seu esposo na missão de buscar a liberação. E é o que ela fez, foi muito rendida, assim, muito humilde, esqueceu seu status de princesa e serviu Kardama Muni. E depois de algum tempo, quando Kardama Muni, ela já estava com seu cabelo, né, emaranhado, já não parecia mais uma princesa. Suas roupas, né, assim, todas
quase esfarrapados, né? Porque ela cozinhava para ele, buscava água, e ele estava ali naquela postura, sempre meditando. Ele precisava de uma ajuda. Mas quando ele chegou à perfeição das suas práticas, então ele aceitou ela como esposa. Então ali é muito interessante que ele invocou apsaras para produzi-la, para a cerimônia de casamento, né? E então elas ornamentaram, e ela se tornou novamente uma belíssima princesa, esposa. E com seu poder místico ele criou um aeroplano celestial para nas suas núpcias viajar pelo cosmos, pelo universo. Veja que é interessante, né, que ela recebeu a sua... E daí nasceu a Kapila Deva. Então, desse casamento abençoado, de entender que o sexo se destina a algo sagrado, nasceu Kapila Deva. Esse é o avatar de Satya Yuga. E desse sexo feito numa hora inadequada, de uma forma inadequada, nasceu Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então é muito interessante, né? A diferença dos dois irmãos, como aconteceu, um casal foi abençoado e outro foi amaldiçoado. Então isso é exemplar para que se entenda que o sexo tem um propósito sagrado. Assim, ele pode gerar a prole indesejada. Imagina você ter um filho que é uma prole indesejada, um filho que vem com mau karma, que vai infernizar a sua vida, toda a sua vida, que acontece muito em Kali Yuga. Ter um ótimo filho sem vir com propensões e anartas é difícil. É abençoado quem tem um bom filho. Então é interessante que esse quadro, esse acontecimento é arquetípico de o homem ser seduzido pela mulher. Vemos assim o mito de Adão e Eva, vemos o mito de Pandora. O Carl Gustav Jung, esse famoso psicólogo, ele ensinava que os mitos trazem ensinamentos arquetípicos que estão no inconsciente coletivo. Então, esse acontecimento de Diti aconteceu numa Satya Yuga. Adão e Eva aconteceu na Gênesis, não se sabe assim cronologicamente. E os gregos também apresentam isso na caixa de Pandora, que é uma situação que estava numa condição paradisíaca e devido a um ato de luxúria, de desobediência, de se afastar da condição de devocional, de pureza, caem numa condição que é o próprio mundo material. Aí vemos Adão e Eva, né, que eles estavam no paraíso, assim como Kashyapa e Diti estavam numa situação celestial, estavam em Satya Yuga. E a serpente induziu Eva a comer o fruto, porque eles não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal, que seria do mundo da relatividade, da dualidade, do falso ego. Então, Adão consentiu, também comeu a maçã, os dois então caíram da plataforma celestial do Éden para a condição do mundo material. E dessa caixa de Pandora, da mitologia grega, eu acho que isso é narrado na Teogonia de Hesíodo, se não me engano. E existiam dois titãs
que era Prometeu e Epimeteu, dois irmãos, que foram incumbidos de gerar a humanidade, os animais e todo esse cenário, né, desse plano, que pode-se entender que é o plano do planeta Terra, esse plano intermediário. Então eles criaram animais, plantas e deram boas qualidades, atributos de cada um, né, o Dharma de cada um, sempre evitando que acontecesse a infiltração, como eles criaram assim como uma condição de Satya Yuga, sem a quebra dos princípios, que depois gerariam todos os males, né? E como Prometeu havia dado todas as qualidades para todos os seres, e ele deixou os seres humanos por último, que seria assim o ápice da criação, já não tinham mais muitas qualidades, né? Então ele entendeu que uma das energias mais importantes para os seres humanos seria o fogo. E esse fogo, simbolicamente, ele representa tanto o fogo material como o poder da razão, que é a nossa superioridade em relação a todas as outras criaturas. E isso pertencia aos semideuses. Então ele trouxe o fogo, roubou o fogo dos semideuses e distribuiu para os seres humanos. Então houve muita prosperidade aqui entre os humanos. Só que os semideuses desejavam uma cota dessa prosperidade, quer dizer, uma espécie de imposto. Isso é o Dyagya. Esse conceito do Dyagya é outra verdade arquetípica que nós vemos tanto no mundo moderno, que você tem que pagar imposto para poder usufruir os serviços do Estado, como em qualquer condição. E isso não era diferente nesses tempos. Mas ali tem uma compreensão metafísica, né, que existiam os devas, e eles queriam impostos na forma de jagyas, sacrifícios. Então eles tinham que oferecer parte da sua produção. É que nem nós vemos Adão e Eva, depois tiveram Caim e Abel também ofereciam. É muito interessante, isso chama-se mitema. Mitema são o ponto que existe em comum nos mitos. E aqui nós vemos Caim e Abel. Abel fazia oferendas no modo da bondade. Caim oferecia sacrifício de animais e nós vemos que um tinha uma boa índole e o outro não. Um se tornou invejoso. E aqui o Prometeu e Epimeteu e a humanidade tinham que oferecer sacrifícios, mas quem dirigia isso era Prometeu. E Prometeu, então, ele entendia que não tinha que oferecer o melhor para os semideuses. Ele quis meio que trapacear os semideuses, o semideus Zeus, né, que equivale a Indra. E aí ele meio que tentou enganar a oferenda, ficando o melhor para ele, para os humanos, e ofereceu secundário para Zeus. Então Zeus já tinha perdoado até que o fogo havia sido raptado. Mas aí ele ficou indignado. E a palavra Prometeu significa aquele que vê à frente. Então ele via o futuro e ele sabia que ele ia ser punido pelos deuses. Então ele instruiu o seu irmão Epimeteu, porque Epimeteu é aquele que vê depois de agir. Primeiro age, mal da paixão, e depois vai entender. E Epimeteu primeiro ele entendia o que tinha que ser feito e depois ele agia. São dois polos, né? Que existe uma dualidade que existe nesse mundo. Eles são personalidades arquetípicas. E aí ele falou para seu irmão Epimeteu, nunca aceite presente dos deuses, porque eles vão querer se vingar. E aí todos sabem que Prometeu foi condenado, ficou preso assim num penhasco, assim, amarrado, e todos os dias vinha uma águia e comia seu fígado. Aí seu fígado se regenerava e o outro dia a águia vinha e comia seu fígado novamente. Quem libertou ele disse foi Hércules, mas eu não vou narrar toda
a história. Mas acontece que os semideuses, então, elaboraram uma estratégia para punir os humanos. E qual foi a estratégia? Porque até então só existiam homens, ainda não havia sido criada a forma feminina. Então, eles se reuniram, e nós diríamos que eles enviaram Urvashi, né? A mais bela das apsaras, né? E aquela mulher, com uma beleza indescritível, recebeu as melhores qualidades que cada semideus podia outorgar. O poder da fala, da poesia, do canto, a beleza, né? Lakshmi abençoou ela com todas essas, o poder de sedução, e enviou, e ali só estava Epimeteu, e enviou com uma caixa, que é a caixa de Pandora, e enviou essa belíssima Apsara, mas com a advertência de que essa caixa não deveria ser aberta. Nunca deveria ser aberta. Aí quando Epimeteu viu aquela moça, ele ficou atraído por ela. Ficou apegado a ela, se relacionou com ela. Mas ele recebeu a advertência de que essa caixa não deveria ser aberta. E Epimeteu não abriu essa caixa. Mas a curiosidade feminina, essa semideusa, essa Apsara, ela que só dá uma espiadinha, porque ela sempre ficou intrigada o que tem dentro dessa caixa. É mesmo ela que veio dos mundos celestiais, não sabia, ninguém sabia. Então, quando ela abriu essa caixa, foi libertado todos os males. Aqui vemos que existe outro arquétipo aqui, que Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, tiveram que enfrentar a dualidade desse mundo, as misérias desse mundo. Quando Diti e Kashyapa fizeram intercurso, através do intercurso sexual, geraram Hiranyasha e Hiranyakashipu. Isso foi em Satyayuga. E Satyayuga era um paraíso. Mas aí entrou o mal. E nós sabemos dos transtornos causados por Hiranyasha e Hiranyakashipu. Aí então, quando Pandora foi só dar uma espiada na caixa, saíram todos os males, doença, velhice, morte, inveja, tudo que não existia naquele momento celestial. Podíamos entender que era uma espécie de Satyayuga ali. E quando ela viu que saiu aquela fumaça negra, assim, ela entendeu que isso era mal e que ela havia quebrado assim um protocolo. Ela não deveria ter feito isso. Aí abriu e quando ela viu, ela fechou a caixa, mas já tinha saído todos os males, exceto a esperança. O que significa que, apesar dos seres humanos enfrentarem todas essas adversidades, todos esses males, né, todos esses anartas, ainda existe a esperança de vencê-los, de transcendê-los. Né? E a esperança é justamente a fé que nós temos, que os seres humanos podem ter em Guru Sadhu Shastra e transcender todos esses anartas, todos esses... que é o que o movimento de Chaitanya está apresentando. Então, agora já são 8:45, me estendi um pouco. O assunto iria mais longo porque é muito interessante. Inclusive é dito que quando se fala em bhutas, em fantasmas, e sexo, em luxúria, todos ficam... Isso é uma experiência que eu, como pregador, sempre tive, né? Aí vem muitas perguntas, todo mundo fica interessado. São questões, assim, muito proeminentes nesse mundo. Então, a imagem eu acho que está meio escura, não sei se para vocês também. Eu vou ver algum comentário. Agradeço o convite para essa live, para a Vyoma Prabhu e todos os responsáveis por isso. E agradeço a presença de todos. Vamos ver algum comentário, alguma...
Aqui inverteu a... Eu não estou vendo nenhum comentário aqui.